Será que a sua profissão também está ameaçada? Será que está ameaçada pela chegada da tecnologia? A tecnologia vem chegando há muito tempo, mas será que a sua profissão está ameaçada? Várias já foram, a gente sabe disso. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque eu tenho vários colegas vendedores, representantes, delegados, pessoas responsabilizadas pelo comercial que estão a cada dia mais preocupadas com esta possibilidade. Vamos dar uma olhadinha nessas coisas. Antes mesmo de falar nos vendedores, naqueles que buscam os resultados e têm o contato direto com o cliente, queremos fazer um contexto aqui. Existem vários tipos de atividades que são consideradas venda na indústria farmacêutica, automobilística, no comércio, enfim, nos serviços. O que é mesmo venda? Nós já falamos aqui neste nosso canal sobre o que é venda e o que não é venda. A venda, nós sabemos disso, é um processo de relacionamento, é um processo no qual você satisfaz necessidades. Mas a cada dia mais o cliente está comprando, não está mais precisando de alguém que lhe venda alguma coisa. Isso é uma verdade? Até a segunda página. Ele vai no site da Amazon, por exemplo, e encontra qualquer item que ele quiser. Qualquer. E ele também pode discutir sobre a entrega, ele tem lá um jeito de conversar com as pessoas, que eu não sei se são pessoas ou se são já robôs da inteligência artificial, alguns casos a gente sabe que são, e até são avisados, olha, eu sou um robô, etc. E que a pessoa pode reclamar da qualidade, reclamar da entrega e fazer substituições. Antigamente o vendedor ia de porta em porta, muitas vezes a pé, circulando por aí com um roteiro pequenininho na mão, uma sequência de clientes para visitar e tendo que levar, e era mesmo a única fonte de conhecimento daquelas pessoas. A comunicação era restrita, os pedidos eram passados por telex, muitas vezes por telefone, olha, anota aí tantas caixas disso, tantas caixas daquilo. E os nossos relatórios de produtividade eram enviados por um malote no correio que a gente amarrava, um malote de pano que ia e voltava todos os sábados. Chegava na sexta, a gente tinha que colocar aquilo lá no sábado, tudo à mão, tudo com cópia, com papel carbono, então era bem complicado. Mas a gente gostava daquilo, não havia telemóvel ou celular, a gente não conseguia se comunicar com o chefe, havia uma tal história de um ponto de encontro que eu mandava para ele semanalmente, de maneira que ele teria que me encontrar, se quisesse, em qualquer um daqueles pontos que eu tinha marcado. Depois que o e-mail surgiu, você não consegue mais trabalhar sem ele. Você não consegue se imaginar sem um celular no campo, no terreno, visitando os seus clientes. Eu trabalho com a indústria farmacêutica, então o nosso contato muitas vezes, na grande parte, é com médicos, com enfermeiros, com pessoas que lidam com a saúde das pessoas e, infelizmente, com a doença. E essas pessoas são contatadas com muita dificuldade, porque são extremamente ocupadas e a gente precisa falar com eles. E a cada vez mais se torna difícil, porque a demanda aumentou, o fluxo de clientes, o fluxo de doentes, os custos, o conhecimento deles e o acesso de todos os nossos clientes, e aí qualquer um, a comunicação, a informação diversificada. Quando você vai encontrar um cliente ou visitar um cliente, ele já conhece aquele assunto, ele já teve contato com aquele conteúdo em algum lugar. Isto é bastante frequente e muitas vezes nós antigamente levávamos a informação, mas agora no mais longínquo recanto de qualquer país do mundo, um médico, um cliente, um comprador de hospital ou mesmo um grande atacadista, ele não precisa mais de ninguém lhe dizer coisa alguma.
Esse é o fato. Bom, aí estão a pensar, o Jairo então é contra a existência do vendedor face-to-face. Não é questão de ser contra, não é questão de ser a favor, não existe isso. Existe o que é, existe o que são os fatos que estão se desdobrando em nossa frente. Nós precisamos nos adaptar às mudanças e muitas vezes até fazê-las, sermos agentes dela. Porque a gente tem alguma dificuldade. Eu conheço colegas que já deixaram a profissão há alguns anos pelo advento do e-mail. Não conseguiu mandar um e-mail. Sim, conheço, não é demérito. São pessoas que vieram de uma outra época, que faziam um belíssimo trabalho de uma outra maneira e não conseguiram se entender com aquilo. Só que o que está acontecendo é que a tecnologia continua crescendo, aumentando cada dia mais e, é claro, nós todos nos encontramos um dia numa zona de limite. Será que eu chego até lá? Será que eu vou até lá? Será que eu consigo entender tantas aplicações ou aplicativos cruzados? Será que eu consigo lidar com tudo isso? E não é muito fácil. Eu tenho visto que a maioria dos meus colegas que trabalham com vendas há mais de 30 anos, como eu, tem conseguido sim. Não tem tido dificuldade em mexer desde que os sistemas sejam interativos. Eu vejo que há possibilidade, mas também vejo um grau de resistência não apenas ao manuseio tecnológico das coisas, mas às mudanças de comportamento que nós temos de ter para continuar no mercado. E isso é um outro tema muito importante. Uma coisa é você se adaptar com a tecnologia, com o iPad, com o iPhone, com o que seja, né, com os sistemas de CRM modernos, onde você faz tudo ali e gere toda a tua vida, mas também com o modo de trabalhar. O vendedor não é mais aquele que era antigamente. Eu estava vendo aqui hoje, fazendo uma pesquisa, e vou deixar nos comentários do vídeo vários links para você entrar se quiser se informar um pouco mais sobre o futuro das profissões em geral. E também outros temas que eu fui pesquisar para falar isso. Primeiramente, é dizer que há um cidadão chamado David Baker, que falou lá numa palestra em São Paulo recentemente. Ele é professor sênior da School of Life, é espetacular. Ele diz que nós, os engravatados, ou seja, aqueles que não são mais braçais, também estamos ameaçados pela invasão da tecnologia. Claro, a inteligência artificial está chegando, ela aprende coisas e acaba lidando com o cliente até mais rápido e melhor do que um ser humano. Então é ilusão, segundo ele, achar que algumas profissões estão seguras. Na revista Forbes, já houve uma publicação há bem pouco tempo atrás de que as notícias sobre o mercado são mais rapidamente escritas, revisadas, editadas por softwares do que pelos próprios jornalistas. E havia aquela ideia dos jornalistas, dentre tantas outras profissões, dizerem que nunca nenhuma máquina saberá fazer tão bem as coisas como eu faço, com a poesia que eu tenho, com o sentimento que eu tenho. Isso é uma outra história que eu chego lá. Então, existe um software médico também que consegue diagnosticar problemas de doentes com câncer com mais precisão do que muitos médicos, segundo essa revista, essa pesquisa. Há quem diga que é a hora da gente repensar a nossa individualidade, a capacidade que a gente tem de fazer coisas que só a gente mesmo faz, ou que poucos como nós fazemos, e poder vender isso como um diferencial. Diz ele ali que se você vende tirando pedido, visitando, falando, informando, registrando a visita e saindo e entregando relatórios e tudo, isso que a gente faz na nossa rotina, nós não precisamos ter medo dos robôs porque já somos um. Dois pesquisadores da Universidade de Oxford, do Reino Unido, que fizeram então um levantamento de quais são as profissões que vão desaparecer. É engraçado porque a primeira tem 99% de chances de desaparecer é a função do operador de telemarketing. Tem isso mesmo, isso tudo de possibilidade de desaparecer em 20 anos, tá? Ele fez um outro cálculo, jogando alguns algoritmos, tentando entender uma série de coisas, fez estudos e publicou, dizendo que, por exemplo, um professor do ensino médio tem 17% de chance de ter a sua profissão extinta dentro de 20 anos. Tá vendo? Quando você precisa ter o seu toque pessoal e humano na coisa, a probabilidade disso diminui. O vendedor de varejo, desculpe falar, mas é a pesquisa, eu não achei nada sobre representante da indústria farmacêutica, mas esses dois vendedores de seguros e de varejo podem se assemelhar um pouco em algumas das atividades que nós fazemos transversais,
91 a 92% de chance de desaparecer a função como é hoje em 20 anos. Agora, falando sobre negociação, falando sobre persuasão, convencimento, falando sobre relação, nós sabemos que uma máquina não consegue desenvolver certas coisas como empatia, não consegue desenvolver certas relações pessoais que têm a ver com as intuições de ambas as partes, o estudo do estilo, de personalidade de uma pessoa, aquilo que ela precisa. A máquina pode até descobrir, através de algoritmos, o que você mais gosta de comprar e ter. Então o conselho que eles estão a nos dar, e eu também tenho pensado, é que não dá mais para ser o vendedor informativo, e sim temos que nos transformar em vendedores consultivos. Antigamente falava, tem que ralar, tem que correr atrás, depois tem que ter amizade, tem que ter técnica de venda. Olha, gente, tudo isso faz parte, mas o mais importante agora é criar uma relação com o cliente na qual você entende mais do negócio dele do que propriamente ele, segundo o que eu ando lendo aqui, que vou deixar os links aí embaixo para você. É a questão da figura do Key Account. Esta figura é o cidadão que ele fica dentro da empresa do outro, pertencendo ele a uma outra empresa, onde ele ali busca soluções e busca atuar ao lado dos agentes daquela empresa em que ele está atendendo e oferecendo sempre belas soluções com aquilo tudo que ele tem para oferecer, que é a matéria que vem da sua empresa, da empresa que ele trabalha, o produto ou serviço que ele oferece, mas de maneira a solucionar o problema do cliente. Isto é uma relação um pouco mais profunda do que propriamente vendas. A venda acontece como consequência de todo um esforço para fazer com que os objetivos daquele cliente sejam atendidos ou atingidos junto com os dele. Isto provavelmente será difícil de uma máquina conseguir gerir ao todo, por enquanto, tá? Por enquanto, coisas emocionais ou intuitivas, a inteligência artificial já está aprendendo milhões de coisas, mas temos uma brecha ainda para melhorar a nossa perspectiva de profissão no futuro, que é de fato sabermos nos colocar no lugar do cliente com empatia, coisa que uma máquina, segundo eu li, segundo também eu penso, não terá condições de fazer tão cedo. Mas nós não sabemos o que vai acontecer. Houve grandes homens no passado que previram coisas que hoje são tidas como ridículas, como achar que o computador nunca teria um na casa de ninguém, e coisas do gênero, que os Beatles nunca fariam sucesso, e coisas assim. A única coisa que nós podemos dizer é que se você trabalha com qualquer profissão e a tecnologia anda muito perto, procure aprender. Procure se dedicar. Não vá se tornar um técnico de TI, não vai se tornar um grande programador de softwares, mas você irá conseguir interagir e tirar proveito dessas coisas. Não deixe a sua criatividade diminuir por causa disso, continue fazendo o seu, mas continue pensando que há coisas novas e diferentes para fazer. Fique de olho no que a tua empresa está te pedindo, mas também de olho no que o mercado já está fazendo, porque quando acontecer, você já estará mais preparado ou preparada. Não tenha medo, porque o mundo é isso aí e nós temos que nos adaptar. Como já dizia Darwin, quem sobrevive é aquele que melhor se adapta e não há outra coisa para fazer. Algumas coisas nos metem medo, mas são as nossas próprias cabeças que estão a criar estas máquinas, estes seres, estes programas. Então nós podemos interagir com eles, sim, desde que saibamos nos antecipar às necessidades das pessoas. Muito obrigado, até o próximo vídeo.